Olá, galera da física, chegando com mais uma videoaula para você, tá bom? Então agora, a partir desse momento, nessa videoaula, nós vamos trabalhar as principais forças, tá bom? Olha só, vamos escrever aqui, principais forças, tá bom? Ó, principais forças. Então vamos iniciar com a nossa tão conhecida, olha só, força-peso, tá bom? Vamos ver o que significa aí a força-peso. Bom, vale observar o seguinte, vamos colocar da seguinte forma, P é igual a M vezes G, né? Que é a gravidade. Vamos imaginar aqui o peso, ó, vetor, e a gravidade também vetor. Lembrem que olha só, a gravidade aqui na Terra é de 9,8 metros por segundo ao quadrado, que aproxima aí para 10 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Lembra que toda aceleração é ao quadrado, porque aqui 10 metros por segundo a cada segundo. Lembra? Nós já vimos isso aí nas aulas anteriores, tá bom? Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho o peso, que é igual a massa vezes a gravidade, tá bom? Então, eu sabendo a gravidade e a massa, eu vou encontrar o peso. Vale lembrar que quando a gente vai à balança, nós não temos o nosso peso lá. Nós temos sim a nossa massa. É tanto que a massa, ela é dada em quilograma, tá bom? E o peso, ele é dado em newton. Então, se eu vou na balança e tenho, por exemplo, 70 quilogramas, então eu tenho aí a minha massa. Se eu quiser saber o meu peso, eu vou ter que multiplicar pela gravidade, ó, que a gravidade aqui na Terra é exatamente de 10. Então, 70 vezes 10 vai dar exatamente 700 newtons, que é o meu peso aqui na Terra, tá bom? Então, por exemplo, o peso ele varia de acordo com a gravidade. Por exemplo, a massa não. Por exemplo, se eu tenho 70 quilogramas de massa aqui, né? 70 quilogramas é de massa. Então, se eu tenho 70 quilogramas aqui na Terra, se eu for para a Lua, eu vou ter os mesmos 70 quilogramas. Tá bom? Se a gente for para Marte, os mesmos 70 quilogramas. Agora, o peso vai mudar. Porque, por exemplo, a gravidade lá na Lua é 1,6. Né? Tá bom? Então, assim, se eu multiplicar meus 70 quilogramas vezes 10, eu vou encontrar um valor. Mas se eu multiplicar meus 70 quilogramas por 1,6, eu já vou encontrar um valor bem menor. Tá bom? Então, assim, o peso, ele depende da gravidade, tá bom? Já que a massa não muda. E isso, se não observarmos lá a física moderna. Se a gente for observar a física moderna, mas aí seria algo seria uma outra história para que a gente pudesse estar discutindo, tá bom? Então a massa é a mesma, não vai mudar. O que vai mudar é a gravidade. Mudando a gravidade, o peso muda, tá bom? Então, são grandezas diretamente proporcionais, porque aumentando um, aumenta o outro, tá certo? Então, basicamente, essa questão, lembrando, não podemos deixar de reconhecer que peso é uma coisa e a massa é outra, tá bom? O peso, ó, é a força-peso, que é dado em newton. E a massa é a quantidade de matéria, né, que um corpo possui, que é calculado aí, ou é dado em quilograma, tá bom? Lembrando, para calcularmos aí o peso, é só multiplicarmos a massa vezes a gravidade, que vamos encontrar o nosso peso. Também lembrando que na balança não temos o peso, temos sim a massa. Mas aí a gente fala, né? Nós sabemos muito bem, por se tratar aí do senso comum, do que a gente fala no dia a dia, nós falamos, qual é o teu peso? 80, 70, 50, mas nós temos que saber que há essa diferença entre peso e massa, ok? Bom,
Então, depois de passarmos aí pela força peso, né, que ela é uma força vetorial, olha, nós vamos agora para a força normal. Eu vou desenhar aqui a força normal para que de fato você entenda. Eu já falei anteriormente um pouquinho, mas agora a gente vai explicar com mais detalhes, tá bom? Então vamos ver como é que funciona aí a força normal, tá certo? Eu trouxe aqui um exemplo bem simples. Mais uma vez, olha só, né? O bloco aqui está sobre uma superfície. E o que é que nós temos aqui? Para baixo, sempre nós teremos a força peso, tá bom? Ela sempre para baixo. Por quê? Porque lembra que eu falei, peso é igual a massa vezes a gravidade, então ele sempre está sujeito à ação da gravidade. E nós sabemos que a força da gravidade é puxando aí para o centro da Terra, tá bom? E ao contrário da força peso, surge a normal. É interessante a gente observar que tem pessoas que acabam colocando que sempre ocorre uma anulação entre a normal e força peso, mas nem sempre isso acontece, tá bom? Então vamos imaginar da seguinte forma: o peso é para baixo, porque ele está sujeito à ação da gravidade, logicamente sempre é para baixo, e ao contrário disso tudo surge a normal, tá bom? É aquele peso, é aquela força que faz com que o objeto ele seja colocado aqui e ele segure, né? Mesmo porque é a força contrária, né? Porque nós não vamos pegar essa seta e colocar aqui embaixo, né? Como se ela estivesse pegando aqui, por exemplo, ó, quando eu coloco esse peso sobre essa superfície, automaticamente essa superfície vai segurar o peso, tá bom? Se ela está segurando, então essa força contrária, que vai ser exatamente a normal, tá bom? Outra coisa que a gente não pode deixar de lembrar é o seguinte: a normal ela não vai acontecer só na horizontal, não. Por exemplo, ó, eu tenho aqui se eu coloco aqui uma parede, eu tenho aqui uma parede qualquer, vamos imaginar dessa forma, né? Aí eu pego aqui prendo aqui, eu coloco uma corda aqui, ó, presa aqui a um objeto qualquer, pode ser qualquer objeto. Então o que é que está acontecendo? Ó, a força está pegando aqui, aqui ou aqui. Nesse caso aí, lembrem, a força peso sempre é para baixo. Então se a força peso sempre é para baixo, então ela vai estar exatamente aqui, não é aqui. Tá certo? O contato é aqui, mas a força peso é aqui. Lembrem que ela vai seguir aquela história lá da peso é igual a massa vezes a gravidade. A aceleração da gravidade sempre é para baixo, tá bom? Agora, a normal é que ela vai surgir aqui, ó. Por quê? Porque observe, o contato está aqui. Então a normal ela surge ao contrário do contato. Tá certo? Observe que aqui é a mesma coisa. Aqui, esses dois exemplos mudam. O que está mudando é só a situação. Mas a lógica é a mesma, tá bom? Ó, força peso para baixo, força peso para baixo. A normal é a força contrária à força peso. Ó, a normal está sendo aqui o contrário. Só que a gente tem que observar que ó, o contato ó, não está acontecendo aqui. Então a normal não vai ser para cima. O contato está acontecendo exatamente aqui. Então a força normal está ao contrário aí a essa questão do contato, que é justamente onde está preso aqui o objeto na parede, tá bom? Outra situação, se a gente trouxer também, por exemplo, aqui um plano inclinado, vamos colocar aqui o exemplo desse mesmo bloco que ele esteja sendo colocado aqui em um plano inclinado, tá certo? Vamos observar força-peso, onde, olha, força-peso sempre é para baixo. Não esqueçamos desse detalhe. E a normal vai ser o contrário à força-peso. O contrário ali onde está ó, o contato. Onde é que está o contato? Não está aqui? Então a normal vai ser exatamente aqui. A mesma, observe que a lógica é a mesma em todas as situações. Ó, força-peso para baixo, força-peso para baixo, força-peso para baixo. Normal, contrária à força-peso aqui do contato. Ó, nesse caso aqui, ó, se o contato está aqui no inclinado,
ou anormal surge da forma contrária, que é o que está segurando o bloco. Nesse caso aqui dessa esfera, a mesma coisa, força-peso para baixo. Mas o contato está aqui, ó. Onde está tendo contato é aqui. Então, se essa parede não suportasse essa esfera, ela ia quebrar. Como ela está suportando, então, ao contrário dela, está segurando. Então, essa força contrária é a força normal. Tá bom? Então, observemos que são coisas simples, nós utilizamos no nosso dia a dia, apenas estamos aqui sistematizando, trazendo aí para a nossa querida física. Então, agora vamos ver a força de tração, tá bom? Então, vamos observar o seguinte, a gente pode utilizar aqui corda, corrente, cordão, qualquer coisa que você coloque próximo, preso a alguma coisa que você consiga puxar, né? Que você consiga esticar. Não importa o que, até esse cordão que você tem na sua casa, né? Você pode colocar em qualquer parte que você vai. Por exemplo, se eu amarrar um cordão aqui nesse piloto e colocar no chão e puxar, né? O cordão vai tensionar, ele vai ficar esticado. Então eu tenho aí uma força de tração, tá bom? Então essa corda, ela fica tensionada, ela fica esticada, formando exatamente uma força de tração, tá bom? Então observe que é simplesinho, né? Mas observemos o seguinte, vamos aproveitar aqui para lembrarmos o seguinte, se eu tenho um bloco que está em uma superfície, ó, para baixo eu tenho a força peso. Bom, essa superfície está segurando o bloco, está oferecendo uma força para segurar. Então essa força contrária ela vai ser chamada de força normal, tá bom? E aí, como esse bloco está sendo puxado por um cordão, uma corrente, uma corda, qualquer coisa, ele está esticado, então ele está tensionado. Então formou aí uma força de tração. Então, para fechar nosso momento de hoje de forças, vamos aqui para a força elástica, tá bom? Olha, força elástica. Vamos imaginar o seguinte, eu tenho uma mola, tá bom? Então essa mola eu posso esticar, não estou deformando a mola, eu estou esticando. Então, por exemplo, ó, se ela vai até aqui, eu posso pegar essa mola e esticá-la, ó, fazendo com que ela chegue ela fique maior, tem um tamanho maior. Então houve aí o que? Uma força elástica. Tá bom? Ela esticou. Aqui nós estamos trazendo aqui os nomes das forças, mas nós vamos estudar uma por uma, mais na prática, através de experimentos, de exercícios. Aqui é só para que você entenda de fato como cada força funciona, para que a gente possa estar aí enriquecendo o nosso conhecimento e entrando em contato com a dinâmica. Tá bom? Então a gente se vê lá no Google Meet, através das nossas aulas online, né, no Google Sala de Aula e também através do Google Forms, tá certo? Então esta foi mais uma videoaula para você.